Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 16 de agosto de 2018, e o nosso tema hoje é a minha segunda experiência com o Santo Daime. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao pessoal da Igreja Céu do Triângulo, aqui em Uberlândia, Minas Gerais, por todo o amor, carinho e dedicação que colocam no trabalho espiritual que realizam. Isso é inclusive uma lição para a gente que está dentro dos terreiros, para que possamos refletir melhor em como receber, orientar e direcionar a assistência em nossos trabalhos espirituais. Então, muito obrigado a eles, muito obrigado pelo trabalho que realizam, e gostaria também de agradecer a Dona Wanda, que participa lá da Igreja Céu do Triângulo. Conheci após os trabalhos e descobri que é uma ouvinte aqui do canal, uma pessoa que escuta as reflexões. Olha que legal! Então, fiquei muito satisfeito em conhecê-la, batemos um papo ao final dos trabalhos, e é uma pessoa com muita sabedoria espiritual, e é sempre um prazer conversarmos com pessoas que entendem de espiritualidade, têm conteúdo para nos passar, não é? Muito bem. Dessa vez eu não vou procurar fazer uma narração detalhada, nem passo a passo explicando tudo o que aconteceu como fiz da primeira vez, ok? Eu vou me ater apenas aos fatos mais importantes. Muito bem. Da primeira vez, o trabalho que nós participamos era chamado de concentração. Dessa vez foi um trabalho de cura. E isso me deixou bastante curioso, né? Haja vista que frequentemente a minha mediunidade é colocada em serviços de cura. Muito bem, chegamos, tomei a primeira dose, chegamos ao período de meditação. Eu, com os olhos fechados, comecei a ver figuras geométricas. Mas ali percebi um detalhe curioso. Essas mirações, ou seja, essas visões que eu tinha, elas não eram tão vivas, nem tão intensas como da primeira vez, mas eram perfeitamente distinguíveis com os olhos fechados. Se abrisse os olhos, era como se saísse daquele estado, como se eu acordasse, vamos colocar assim. Com os olhos fechados, eu comecei a ver essas formas geométricas, triângulo, quadrado, círculo, cada uma de uma cor diferente. Mas elas não eram estáticas, elas pareciam feitas de energia, como se houvesse elétrons percorrendo, então era uma coisa que mexia e tudo mais. Nesse tempo eu fui sentindo o Daime tomando conta do corpo. Então era como se uma força subisse pelo meu corpo, pelas minhas células, pelos meus ossos, pelos órgãos, e eu simplesmente me deixei levar. Fiquei tranquilo, absolutamente tranquilo. Então, com os olhos fechados, no período de meditação, as visões foram ficando mais intensas. Foi então que eu vi uma espécie de cobra, que depois eu distingui claramente como sendo uma sucuri. Mas não era a sucuri que está lá na Amazônia, no meio do mato, era como se fosse uma sucuri espiritual. Ela era diáfana, translúcida, e ela flutuava no ar, então ela passava por mim, ela rodeava o meu corpo, mas eu não tinha medo. A impressão que eu tinha era que era um ser vivo, inteligente e espiritual, que serviria como guia nessa jornada e, portanto, não precisaria ter receio. Então eu fiquei observando ela passando, indo para um lado, vindo para o outro, e de repente eu senti que ela me conduzia. Sabe quando você tem um sonho que você tem a impressão de estar caindo de muito alto e de repente você acorda? Eu tive também a impressão que eu estava caindo, só que não tão rápido quanto nesses sonhos. Eu estava caindo lentamente e ela me guiando. Quando dei por mim, eu estava atravessando um túnel e ele todo era luminoso, das mais variadas cores. Quando eu olhava para as paredes do túnel, eu tinha a impressão de ver as formas geométricas, triângulo, quadrado, círculo, tudo vibrante. E a sucuri me acompanhando, me acompanhando. Até que em determinado momento eu tive uma visão como se fosse uma fumaça, e nessa fumaça apareceu um rosto de um senhor negro que falou para mim com muita firmeza,
até com uma certa aspereza. Ele falou assim: olha, hoje você não vai ficar sorrindo, hoje você vai ficar quietinho no seu canto. E eu falei: não, tudo bem. Então, não sei se vocês lembram, na primeira experiência eu fiquei rindo muito, eu narrei isso, né? Os músculos da face chegaram até a doer de tanto que eu ria. E ali não, eu fiquei caladinho, falei: não, tudo bem, então eu vou ficar quietinho na minha. Aquela visão se desfez e eu fui seguindo. De repente eu olhei e não via mais a sucuri, mas tinha a impressão que ela estava ali, ela apenas estava invisível. E conforme eu fui andando nesse túnel, eu vi à frente uma aranha, mas era uma aranha enorme, assim, tamanho de um poste, uma aranha toda preta, e ela estava me impedindo de avançar no túnel, e parecia que ela queria me atacar, ela fazia que ia me picar e eu recuei com medo, mas parecia que uma força me impelia a seguir adiante. Então eu fiquei calmo e quando eu fiquei calmo ela parou de tentar me atacar. Eu passei por debaixo das suas patas e então cheguei ao final do túnel. Quando cheguei ao final do túnel, eu vi uma coisa que me deixou tão impressionado que eu abri os olhos e pensei: não, eu não estou vendo isso. Então eu abri os olhos, olhei o pessoal tudo ainda em meditação, fechei os olhos, senti a força do Dharma me dominar novamente. Então eu vi um ser que claramente não era humano. Como que era esse ser? Ele tinha uma pele marrom, semelhante àquelas texturas de pele que a gente vê naqueles filmes de dinossauro, sabe? Aquele couro grosso, marrom. E ele era magro, alto assim, dois metros e meio. Ele tinha nariz, ele tinha boca, ele tinha orelha, não tinha cabelos. Mas o que mais me impressionou eram os olhos. O topo da cabeça dele lembrava muito aquele tubarão martelo. Não sei se vocês já ouviram falar, se não joga no Google aí que você vai entender. Ele tinha uma protuberância onde de um lado ficava o lado esquerdo e da outra o olho direito. Então os olhos ficavam na ponta dessa protuberância. E quando eu vi, eu recuei na hora, né, de susto. E ele fez uma saudação com a mão esquerda, ele levantou a mão e eu vi que ele tinha apenas 3 dedos, como se fosse o dedão, o indicador e o anelar. Ele levantou e fez uma saudação e mentalmente conversou comigo. E eu entendi perfeitamente o que ele disse, que foi: fique calmo, nós estamos aqui para ajudar. De repente ele pôs a mão na minha cabeça. Eu apaguei e quando eu voltei, eu estava num outro lugar que eu tinha claramente a impressão de não ser a Terra. Ninguém me falou nada, eu sabia que não era a Terra. Eu estava numa sala onde tinha um vidro vermelho e esse vidro estava quebrado. Então uma pessoa que estava lá me disse: chegue até o vidro e olhe. Quando eu cheguei e olhei, a visão que eu tive foi tão espetacular que eu até abri o olho para ver se eu ainda me encontrava lá na igreja ou se eu tinha sido abduzido ou sei lá o que. Fechei os olhos, entrei na força de novo e voltei do mesmo ponto onde a visão parou. O que é que eu vi? Era como se fosse um deserto, cuja areia tinha a mesma coloração daquela areia do deserto do Saara, quando a gente vê na televisão. E no meio daquela areia havia uma cidade totalmente imponente, com um estilo de construção que de certa forma até lembrava um pouco as construções hindus, mas era muito diferente. Aquilo era tão assombrosamente majestoso e grandioso que eu fiquei embasbacado olhando aquilo. Eu me lembro que havia um monumento que era visível de muitos quilômetros de distância, de tão grande que ele era, e que ele foi construído em formato de um caracol. Ele era branco, meio cinza, mas enorme, assim, eu não sei nem precisar a distância. Imagina um tipo de construção que você poderia ver, por exemplo, uns 3, 4 quilômetros de distância. Era mais ou menos isso. Então a pessoa que estava lá virou-se para mim e falou assim: observe bem, porque demorará milênios para você voltar a ver isso de novo. Então eu me assustei com aquela afirmação e acordei. Abri os olhos, ainda estava no período de meditação, fiquei ali pensativo uns segundos e fechei os olhos novamente. Quando fechei os olhos e senti a força do Daime me levando,
Então eu tive uma visão muito esquisita, que era o seguinte: eu estava dentro de uma nave espacial. Mas essa nave, em tudo, era muito semelhante aos ônibus espaciais de hoje em dia. Ele tinha janelinhas e tudo mais. Haviam várias pessoas que estavam ali comigo. Então eu me via como se uma terceira pessoa me olhasse. E vi que eu era branco, alto, extremamente forte, um cabelo comprido, uma barba imensa. E eu estava muito rebelde, eu dava murro na parede da nave dizendo: eu quero voltar, eu não quero ser expulso, eu não quero ser expulso. E gritava freneticamente. Lembro perfeitamente de olhar pela janela dessa nave, sei lá o que é aquilo, e ver a estrela de onde orbitava o planeta em que eu residia se afastando cada vez mais. E a minha revolta só aumentava. Foi quando eu pensei: cadê a minha esposa? Então vi ela um pouco longe de mim, sentada. Ela tinha a mesma aparência que tem hoje, ali encolhidinha, chorando. Então eu pensei: cadê meu pai? E como se uma voz me falasse: seu pai está no outro vagão. Então eu me sentei, terrivelmente perturbado, pus a mão na cabeça e dizia: eu não quero ir embora de Capela, eu não quero ir embora de Capela. E essa mesma voz me disse: você foi expulso porque não sabia amar. Então eu acordei de novo, né, desse transe, desse sonho lúcido, o que quer que seja, porque lembrem-se, né, quando eu narrei na reflexão passada que essas mirações eram muito intensas a ponto de parecerem reais e que você estava realmente vivenciando aquilo, o mais próximo para um leigo entender seria um sonho lúcido. Essa era a impressão que eu tinha. Muito bem, então fechei os olhos novamente, entrei na força novamente, voltei àquele ponto onde eu estava. Quando então olhei para fora da nave e vi o planeta Terra, azul. E era curioso que em torno da nave havia como se fosse uma energia dourada com alguns relâmpagos azuis, como se aquela nave, o que quer que fosse, estivesse como se estivesse indo na cauda de um cometa. E foi realmente uma visão muito, muito bonita, assim, porque nessa hora as mirações elas pareciam em Full HD, de tão nítidas. Então, quando eu vi a Terra, eu fiquei muito bravo e gritava: eu não quero ir para a Terra, eu não quero ir para a Terra, e dava murro para tudo quanto é lado na nave. Havia várias pessoas assim assustadas, tremendo, desorientadas. Então, quando eu estava chegando perto da Terra, o rapaz disse que o período da meditação estava encerrado e voltaram a tocar os hinários. Aquilo simplesmente sumiu da minha cabeça e por mais que eu tentasse voltar ao pensamento, não conseguia voltar. Bom, logo depois teve a segunda dose e era justamente a que mais me preocupava, porque o intervalo entre a primeira e a terceira, quando eu fui pela primeira vez, foi muito forte, sensações físicas, aquela agonia de morte, etc. Dessa vez eu não senti isso. Senti uma tranquilidade, uma paz muito profunda, uma sensação de tempo parado. Parecia que o tempo tinha congelado. Tive um pouquinho só de desconforto estomacal, mas não fiquei com ânsia de vômito, não senti vontade de sair correndo para vomitar, nem nada disso. Fiquei ali simplesmente sentindo a energia, em paz comigo mesmo. Eu até falei para minha esposa, parecia que eu estava numa meditação budista. Igual quando tem aquela entrevista com os budistas que ele fala de não pensar em nada. Parecia que era isso. Eu estava com os olhos fechados, sentindo o meu corpo, prestando atenção na música, mas eu não pensava em absolutamente nada. Nenhum pensamento intruso, nada que surgisse ou cortasse a minha mente. Bom, então com os olhos fechados eu vi um índio que estava à minha frente. E era engraçado que ele estava todo colorido. Então, por exemplo, na região do queixo estava amarelo, uma tinta amarela, na boca uma vermelha, no nariz uma azul e na testa uma verde, por exemplo, como se fossem faixas. E esse índio fumava o charuto e baforava na minha cabeça, muito semelhante ao que nós vemos nos terreiros de Umbanda, as entidades, né, os caboclos fazendo, como se fosse uma limpeza realmente. Bom, depois disso, eu comecei a sentir as entidades se aproximarem de mim para retirar a minha energia. Isso de vez em quando acontece nos trabalhos espirituais do terreiro.
Parece que eles estão tirando a minha energia, então eu sinto muito sono, bocejo muito, meus olhos lacrimejam, arrepio, começo a tremer e sinto que alguma coisa está saindo de mim. Por 2 vezes isso aconteceu durante os trabalhos. Depois volto ao normal e fiquei ali concentrado, em paz e tudo mais. Chegou a terceira dose, eu pedi para colocar bem pouquinho, tomei só uma bicadinha mesmo, me sentei e já estava sentindo o efeito meio que passar. Quando chegou no Inário Cruzeirinho, que eu ouvi a primeira vez e achei tão lindo que baixei e fiquei cantando, né, o mês inteiro para aprender as músicas, eu falei, agora eu vou voltar a cantar. Então eu peguei a folha com os hinos e cantei o Cruzeirinho inteiro. Daí mais ou menos uns 20 e poucos minutos, eu acho, de música. E fui acompanhando aquelas letras que pareciam fazer muito sentido, trazendo um profundo significado religioso, espiritual, de comunhão, de felicidade, etc. Ali eu tive a impressão que uma voz conversava comigo. E essa voz me falava, continua o trabalho no terreiro. Essa voz me falou sobre algumas pessoas que estão ao meu redor, pessoas da família, pessoas do terreiro, pessoas do meu serviço. E quando me veio à mente uma pessoa em específico, né, que tem me dado algum trabalho, a voz me disse, aqueles que dão mais trabalho são os que precisam de mais amor. Então faça o possível para amá-lo, para desenvolver no seu coração o amor. Se eu escutei assim, perfeito. E continuei cantando os hinos, concentrado naquelas músicas, refletindo e tudo mais, até que chegou ao fim do trabalho, em perfeita paz, em perfeita harmonia. Não fiquei tão ruim quanto da primeira vez que terminou os trabalhos, eu ainda me sentia completamente eletrizado pelo Daime. Não, eu estava sossegado, eu estava tranquilo, refletindo sobre tudo que eu tinha visto, essa trajetória, a expulsão de capela, as orientações que a voz me deu sobre pessoas da família, pessoas do serviço, pessoas do terreiro, pessoas do meu convívio em geral, refletindo aquelas lições, procurando ver em mim onde eu podia melhorar, o que eu podia fazer para realmente aprender a amar as pessoas, que é uma dificuldade que eu tenho. Então, o trabalho terminou, eu estava quase completamente de volta ao meu estado de lucidez, sentindo uma profunda paz, uma profunda tranquilidade, uma profunda gratidão por Deus, pela espiritualidade, pelo Daime, pelas pessoas e pela vida. Então, novamente, foi uma experiência maravilhosa que, sem dúvida, enriqueceu o meu espírito e me deu muito mais força para continuar as lutas do cotidiano. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.